Vamos lá. Não vai dar para falar de religiosidade política, mas vai dar para falar a diferença de Umbanda e Candomblé. Todas as duas religiões têm origem no Brasil. Todas as duas são religiões brasileiras. O Candomblé na África, não existe Candomblé. Não existe Candomblé na Nigéria, no Benin. Não existe Candomblé no leste da África. O Candomblé é milenar na África, mas vamos chamar de Candomblé. O culto ao orixá, e orixá não é um santo, não é um ego, orixá é a energia da natureza. O culto a um rio, o culto a uma cachoeira, o culto a uma floresta, o culto a um animal, o culto à fartura da comida, o culto aos raios e aos trovões, o culto ao vento, é primário. É a alma da natureza. É a ânima da natureza. É milenar na África. Mas você imagina uma África em 1400, 1500, sem luz elétrica, sem cidades grandes, embora tivesse reis de várias tribos, de vários clãs. E com famílias morando a 20, 30 quilômetros uma da outra, arando a terra. 50 pessoas de um clã reunidas ali naquela pequena região, distante 15 quilômetros de outra família. Aquelas 50 pessoas, 30, 20, aquela família cultiva uma alma da natureza. Uma alma da natureza. Está dando para entender a alma da natureza, a energia que vibra da natureza. O minério de ferro, a pedra, a água do mar. E geralmente daquilo que eles vivem. Se vive da caça, se aquela família vive da caça e faz escambo de caça com a outra família que vive de pesca, aquela família é dedicada à caça. Aquela caça é encontrada na mata, na floresta. Portanto, o Deus daquela família é chamado conceitualmente de Oxóssi, Deus da mata, Deus da fartura, da comida e das frutas silvestres, tangerina, jabuticaba, manga, cajá, carambola, banana. Chamam de Oxóssi. Quando se diz Oxóssi, não está se falando no São Jorge com a lança, originalmente. Está se falando de um conceito geral. Como a língua japonesa é conceitual, essa língua também essa Yorubá, também é conceitual. Quando eu falo pão de açúcar, imediatamente vem na sua cabeça uma montanha no Rio de Janeiro. Quando eu falo corcovado, então não precisa dizer um Cristo, a imagem de um Cristo colocada em cima de um monte de granito, abençoando a cidade do Rio de Janeiro. Basta dizer corcovado. Este conceito explica tudo isso. Então, Oxóssi, vamos supor, esta família cultua Oxóssi. E uma vez por ano, ela faz um ritual, recebendo a energia dessa natureza das matas e dando oferendas para o Deus das matas. Oferendas de comidas, de bebida, de festa. Eles comemoram a safra, comemoram a riqueza, comemoram a fartura, ou pedem fartura. Então, aquela família só conhece o canto e o ritual de Oxóssi. Ela não é de Xangô, não é de Iemanjá, não tem mais nada, é só Oxóssi. Já a outra família, a 10, 15 quilômetros de distância, vamos dizer que trabalha com a água do rio, trabalha com a pesca no rio. Ela cultua Oxum, o rio Oxum. E ela tem os cantos, o ritual, tudo em relação a Oxum. Então, falado isto, a religião, o candomblé na África, ele é totêmico e familiar. Cada família tem seu culto, tem seu ritual, tem seu totem. E não fica pegando totem dos outros, nem culto dos outros. Agora, transporta isso para o navio negreiros. O navio negreiro enfia dentro do navio negreiro as mais variadas famílias, ou restos de famílias. Enfia ali dentro quem cultuava Oxóssi, quem cultuava Xangô, quem cultuava Iemanjá, tudo de escravo. Transporta para o Brasil. 1600, 1700. Vão parar em grandes fazendas de ouro, de café, do que quer que seja. Nestas famílias totêmicas e familiares, quem comandava o ritual, quem dava a ordem religiosa, era o chefe da família, o pai, chamado pai de santo, como se quiserem chamar assim. Mas era o Babalaorixá, o pai dos orixá, o pai do orixá. Era o chefe da família, que depois passaria para o outro herdeiro, assim sucessivamente, através de gerações. Então, transporta isso para os terreiros, para as senzalas brasileiras. E aí, um
esses babalorixás que sabiam o toque, por exemplo, de Oxalá, toque de tambor, de noite pegava lá o tambor dele, tocava e cantava para Oxalá. Cultuava o orixá original dele lá da África. Aí o outro sujeito que estava lá, escravo igual a ele, cuja família cultuava Xangô, pedia a ele: o senhor sabe bater para Xangô? Pode bater para Xangô, que é o orixá da minha família, eu sinto muita falta, necessidade que bata para Xangô. Pois não, vou bater para Xangô. Aí batia para Xangô, quem era de Xangô às vezes virava no santo, na energia do santo, vibrava os chakras naquela energia. O outro vinha e dizia: toca para Iemanjá. E assim foram nascendo os terreiros de candomblé. É por isso que chama terreiro, porque era no terreiro da senzala. E aí foi criando o candomblé brasileiro, que não tem a ver com o da Nigéria. O candomblé é uma religião que nasce no Brasil. Na Nigéria não tem terreiro que bate para 12 orixás numa noite só. Isto é coisa do Brasil que vem da senzala, que vem do tempo da escravatura. Aí você cria o candomblé. Olha, tem festa de Oxóssi hoje, mas tem que cantar para todos os orixás da casa. Tem que tocar para todos os orixás da casa, que é o que herdaram da senzala, do terreiro. Porque havia diversas etnias, diversas famílias reunidas. Tinha Congo, tinha Jeje, tinha Malê, tinha Fon, tinha várias nações reunidas no mesmo terreiro. E tinha que tocar para todos eles. Aí nasce o candomblé do Brasil. Mantém a tradição iorubá, mas junta tudo numa única seita. Agora vamos falar da Umbanda. Se é que entenderam o que eu falei do candomblé. Em 1898, em Niterói, havia uma elite branca, europeia, uma elite, classe dominante de Niterói, que se reunia na casa de um dos manda-chuvas e faziam as chamadas mesas dançantes, ou as mesas brancas. Se concentravam, Kardec já tinha codificado o espiritismo em 1850, 1860. Então, por volta do final do século XIX, 1890, 1898, esta gente se reunia como uma elite muito clandestinamente, digamos assim, muito discretamente, porque a sociedade era católica e reprimia, e falava com as almas, falava com os mortos, davam passagem. Era uma coisa muito fina. E nesta mesa participava um caboclo, participava um cidadão mulato, pardo, mestiço, que não era da elite fina de Niterói. E foi este cidadão mestiço que, em 1898, no meio de uma mesa fina dessa, onde baixava o rei Dom Luiz, a freira não sei o quê, o padre monge, as coisas assim mais finas para dar conselhos espirituais, este cidadão recebe um caboclo. Recebe um índio, tupinambá. E foi um escândalo na mesa. A elite branca não podia suportar a presença de um índio através de um mulato. E expulsam, literalmente expulsam ele da mesa. Dizem: olha, aqui não tem lugar para esse tipo de vibração energética, para esse tipo de espírito. O senhor quer receber esse espírito, vai receber em outro lugar. Aqui não. Aí este cidadão sai em 1898 e cria a tenda de Umbanda Pai Tupinambá. A tenda de Umbanda Caboclo Tupinambá. Primeira tenda de Umbanda do Brasil. Ele abre e cria desta forma a Umbanda, que nasce também no Brasil e nasce em Niterói, no mesmo lugar onde nasce 20 e poucos anos depois o Partido Comunista. Niterói tem isso na história de Niterói. Então ele cria a tenda de Umbanda e passa a tocar tambor e a receber as entidades. E o que caracteriza a Umbanda? Ele junta a matriz afro-brasileira, os orixás, Oxóssi, Xangô, Oxalá, toda a ânima da natureza. Ele não despreza, porque ele é negro, ele vem com essa origem, mas ele a Umbanda cria entidades brasileiras, de acordo com a energia e vibração brasileira. Então cria o marinheiro, o boiadeiro, a pombagira. A pombagira, na verdade, é criada pela Umbanda. No candomblé tem um Exu chamado Bombogiro. É um Exu masculino chamado Bombogiro, que a corruptela chama-se Pombagira. Então você cria uma figura feminina chamada Pombagira. Então você cria o marinheiro, o boiadeiro, a pombagira, o preto velho. Cria várias entidades brasileiras. Então você passa a ter um candomblé, digamos assim, que tem origem kardecista,
que tem por base a reencarnação, que o kardecismo foi buscar lá no hinduísmo e no budismo, que tem por base os conceitos cristãos do Kardec e traz para a matriz africana, afro-brasileira. E nasce a Umbanda. E ela vai crescendo e vai se fortalecendo cada vez mais. Inclusive, ela é mais fácil de ser praticada do que o candomblé. O ritual da Umbanda é mais simples. Você não precisa ficar deitado um mês de cabeça raspada numa quartinha para receber um santo. A sociedade urbana não permite isso. Hoje já não fazem matança de animais na sociedade do terreiro de Umbanda. Fazem com agé e não com axé. Fazem com agé, que é o amaci de folhas do orixá. Faz com sangue verde, digamos assim. Mas isso é diferente do candomblé. O candomblé oferece sangue para a terra. É sacrifício de sangue de animais. Provavelmente, milenarmente, lá atrás, ofereciam sacrifícios humanos. Quem sabe, não sei. A humanidade vai evoluindo. Aí a Umbanda é isto, é diferente do candomblé. E os terreiros de Umbanda trabalham no que eles chamam de linha branca. Agora já inventaram até Umbanda de direita e Umbanda de esquerda. Umbanda e Quimbanda. A de esquerda é a linha de Exus, de Pombagiras, tal. E a linha de direita, olha que loucura. Quer dizer, a linha do bem são os guias espirituais, leves e livres. A linha do mal, a linha que trabalha com mal, com guerra, com feitiço, é a linha da esquerda, que é outra loucura. Não, amanhã tem gira de esquerda. Aí só vem Exu. Mas não há nada demais você criar entidades brasileiras. E não há nada demais você criar uma religião a partir do Brasil, que já se espalha pela Argentina, por Miami, por vários lugares do mundo. Mas essa é a diferença fundamental. Eu diria que o candomblé é uma umbanda, que a umbanda é um candomblé brando, cristianizado, kardecizado, e cada vez ele vai se aprimorando e vai incorporando. No terreiro de hoje, cantaram samba de roda, na gíria de marinheiro. As pessoas receberam uma entidade chamada marinheiro, no terreiro que eu fui hoje aqui em Portugal. E cantaram um samba que a gente bota nas cadeiras, de mim, sabe, que bota a mão nas cadeiras. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar? Ou foi o tombo do navio? Marinheiro, só, ou foi o balanço do mar? Isso não é ponto de umbanda nem de candomblé. Mas vai se adaptando, vai se adequando. Então, eu espero que tenha sido muito possível para mim ter informado as pessoas, basicamente, a diferença de umbanda e candomblé. Duas religiões nascidas no Brasil. Candomblé não vem da África. Da África vem o culto ancestral das energias da família. O culto dos ancestrais. Os toques, a língua iorubá, o ritual, a raspagem da cabeça, os sacrifícios, os presentes, mas isoladamente, não formam uma religião. Formam um ritual. Formam uma seita. Vem do Brasil, vira religião. E o que era comandado pelo pai de santo, por causa da estrutura econômica das fazendas, onde o pai de santo ia para o leito, para a lavoura, o dia inteiro. Quem ficava na casa grande era a mãe, era a mulher. A mulher vai tomando conta da relação com a sinhazinha, com o senhorzinho. Ela vai usando a feitiçaria, vamos usar assim essa palavra, e vai tirando o lugar dos pais de santo. Então, cresce o matriarcado no candomblé do Brasil. Mais tarde, com a abolição da escravatura, com o crescimento da cultura afro-brasileira nesse sentido, elas precisam sustentar seus terreiros e passam a jogar búzios e cobrar pelo oráculo. Quando, na verdade, só pode jogar búzio quem é filha de Oxum. Não é todo mundo que pode jogar búzio. O búzio foi um dom dado por Orumilá a Oxum, que era a lavadeira dele, para descarregar o número de clientela de Orumilá, que jogava Ifá, jogava Opelê. Eu estou falando de coisas, quem quiser corra atrás depois, porque não dá para explicar tudo isso. Nós estamos com 2 horas e 2 minutos de live. Mas elas começam a cobrar pelo oráculo. E os clientes vão lá. Hoje, no terreiro que eu fui, eram filas quilométricas de automóveis, de portugueses, de brasileiros, buscando ajuda espiritual e deixando contribuição na casa, porque a casa tem que ser sustentada. Mas no caso do terreiro, que é sacerdotisa ou sacerdote, passa o dia inteiro cuidando dos filhos de santo, no caso do candomblé, porque no caso da Umbanda, eles trabalham aos sábados e tem outras profissões durante o dia. Podem fazer a caridade até de graça. Mas no candomblé, não. A mãe de santo ou o pai de santo
tem obrigação com seus filhos. Se você for meu filho, for feito na minha casa, você tem obrigações comigo. Eu mando chamar você na sexta-feira para vir limpar a casa, para preparar para a festa de sábado, mando limpar tudo no sábado, mando limpar no domingo depois da festa. Você me deve obediência. Mas, por outro lado, se você fica desempregado, não tem onde morar, eu sou obrigado, como mãe de santo ou pai de santo seu, a abrir minhas portas e te receber, te dar comida, te dar ajuda, até você se restabelecer na vida, porque você é meu filho, eu não posso fechar a porta diante de um filho. É diferente da Umbanda. E essa obrigação da sacerdotisa tem um custo. Ela passa o dia a cuidar disso, de ervas, de amacis, de orações, de rezas, dos filhos de cada um. E ela cobra por isso e sustenta o terreno. Então, acho que eu estou encerrando essa conversa. Não estou fechando, está aberto para outras discussões no futuro. Mas estou encerrando aqui nesse momento, senão a gente vai ficar a madrugada inteira, entrar pela noite adentro, para explicar a diferença de Umbanda e Candomblé. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Se é que ajudou a esclarecer ou se complicou ainda mais a cabeça de todo mundo. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.